Quem me conhece sabe que eu sou um cara conservador, sou cristão, e uma coisa que eu não compactuo são com ideias de esquerda, né, relacionadas ao marxismo, comunismo, socialismo, que é tudo a mesma desgraça, né, cara? Aliás, eu até defendo que, para mim, comunismo deveria ser criminalizado da mesma maneira que o nazismo é, uma vez que o comunismo matou muito mais pessoas do que aquela desgraça chamada nazismo matou. Então, assim, cara, o que eu decidi fazer? Hoje eu decidi trazer um react diferente, né, cara? Um react vindo lá do canal Impérios AD, que é um canal que eu gosto muito de acompanhar, de assistir, que usa da animação e do humor para poder contar histórias, não é? E hoje vamos ouvir um pouco sobre a Guerra Fria, né, cara? Então, e aí você vai entender por que eu não compactuo com esse ideal socialista. Então, antes de estarmos reagindo ao vídeo, peço humildemente de coração para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. Também me ajude lá no meu outro canal, o Reinado Nerd, onde eu falo mais sobre a cultura pop nerd de otaku, não é? Então, sem mais delongas, vamos estar reagindo aqui ao vídeo 1, 2, 3 e... Play! Vai, filho! Bom dia, alunos! Bom dia! Hoje nossa aula será sobre a Guerra Fria e seu principal herói, Che Guevara. Então anotem aí que vai cair no Enem. Che foi um grande líder humanista e pacifista que lutou pela igualdade, pela vida e pela paz mundial. Professor, então Che Guevara lutou pela paz e pela vida? Sim, ele foi um grande herói revolucionário anti-imperialista. Ué, mas eu vi na internet que Che Guevara executava friamente muitos inimigos políticos. E em qual blog imperialista ou canal fascista neocon você ouviu isso, garoto? Aqui diz... Site oficial das Nações Unidas, professor. Acabou a aula, galera. Até semana que vem. Esse vídeo foi patrocinado por World of Warships, um jogo de ação e estratégia com batalhas navais a bordo de mais de 400 navios históricos e bem realistas, como os nervosos contra-torpedeiros, encouraçados, cruzadores e porta-aviões, no meio de muita chuva, vento e neblina que vão deixar sua experiência bem viva. E o melhor de tudo é que o game é de graça para PC. É só clicar no link na descrição, baixar e começar a explodir o que você quiser na sua frente. E agora o game tem 2 navios totalmente brasileiros para você. O Almirante Abreu e o Juruá, além de várias camuflagens do Brasil para personalizar todos os navios. E para quem se registrar no link da descrição e utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta prêmio e 1 milhão de créditos. Então clica no link, baixe o game e se prepare para a batalha. Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. A Segunda Guerra Mundial finalmente acabou. O mundo estaria em paz, novos sonhos poderiam ser reconstruídos, pessoas felizes, alegres, com uma vida inteira pela frente. Em qualquer planeta normal isso teria acontecido. Mas normal esse planeta não é. Nunca foi. É porque nenhum planeta pode ser normal se conseguir juntar na mesma frase bigodudo, sociopata, socialista, genocida e Stalin. Graças a ele, aos seguidores revoltados dele, o mundo voltaria a ser uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Mas não tema, ninguém pode sair por aí explodindo coisas, a não ser que seja um radical islâmico, ou os Estados Unidos. Mas o que os Yankees queriam explodir mesmo era o socialismo e tudo que começasse com a palavra social. Os russos detestavam o capitalismo e sua geração desigual de riquezas. Os americanos detestavam o socialismo e sua geração igual de pobreza. How dare you! Depois da Segunda Guerra Mundial, essas duas superpotências dividiram o mundo em dois, em uma disputa política e ideológica que a gente chama de Guerra Fria, mas que fez o mundo inteiro ferver. Man, eu daria tudo pra ver a cara daquele chucrute quando vocês tomaram Berlim. Mamãe ficaria orgulhosa em me ver chutando aqueles traseiros nazistas.
Ai, ai. Não sei quanto a vocês, mas eu tô sentindo um vazio por dentro agora. Que é isso, Truman? E a nossa amizade, camarada? Nós derrotamos o nazismo juntos, lembra? É, acho que você tem razão, meu camarada. Senhor, desculpe incomodar, mas encontramos burgueses safados com propriedade privada na mãe Rácia. O que devemos fazer? Peraí. Deixa eu ver o que Marx diz que a gente tem que fazer com burguês safado. Tá vendo o que o povo todo achou? Matem todos. Todo vídeo tem um matem todos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética perceberam uma verdade clara e incontestável. Comunismo e capitalismo eram diferentes demais para existirem no mesmo planeta, quiçá na mesma galáxia. Então, a partir de 1947, as duas superpotências fariam de tudo para mandar no mundo. Era o começo de uma era de luta ideológica e econômica entre americanos e soviéticos que sugaria o mundo de uma vez. A Guerra Fria. Era Guerra Fria porque não era quente. Não tinha explosões, tiro, bomba, sangue, pelo menos não entre americanos e russos. Eles deixavam os outros países se matarem por eles. E assim o mundo foi dividido em três. O primeiro mundo apoiava o capitalismo, o segundo mundo apoiava o comunismo e o terceiro mundo apoiava... nada. Mas quem diria que a escalada de tensão que levou à Guerra Fria começaria por causa de um coração partido? Que história é essa de bomba atômica, Truman? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Calma, Stalin, eu posso explicar. Cala a boca, seu cachorro! Vocês destruíram o Japão com uma bomba e não me comunicaram. Eu jamais concordaria com essa barbaridade. A gente exagerou, camarada, eu sei. Claro que sim. Vocês ficaram com o Japão todo pra vocês e não deram nada pra mim? Isso é um absurdo. Depois de deixarem Stalin de fora de Hiroshima e Nagasaki, Truman e Churchill sabiam que nunca mais tirariam aquelas fotos bonitas ao lado do camarada. Antes e depois que a guerra terminou, eles fizeram várias conferências para determinar quem ficaria com o quê. Stalin pegou a Europa Oriental inteira. A Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria, Grécia... eram todos peões soviéticos agora. E para piorar, Stalin não cumpriu a promessa de se retirar do Irã após o fim da guerra. Churchill achou isso um absurdo e isso não ia ficar assim. É assim que vocês querem acabar, Yankees? Dá mole só pra ver se essa praga não vai chegar aqui e devorar vocês também. Em um discurso inflamado nos Estados Unidos em 5 de março de 1946, ele chamou essa dominação soviética que separava a Europa Oriental e Ocidental como cortina de ferro. Churchill defendia uma aliança anglo-americana urgente contra a postura agressiva soviética. O presidente Truman concordou com o Bulldog britânico. Então, em 12 de março de 1947, ele apresentou ao Congresso americano a doutrina Truman, que dizia clara e abertamente que, abre aspas, defenderia o mundo livre contra a ameaça comunista. A partir de 1947, todos os países que quisessem se libertar do comunismo teriam apoio americano. E esse apoio era um negocinho verde que todo comunista deseja, mas que vai negar até a morte. Dólar. Dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas se você fosse um país ferrado depois da Segunda Guerra Mundial, você ia ficar bem feliz se alguém te desse uns milhões de dólares. Com o Plano Marshall, Truman queria exatamente isso. Comprar o comunismo da Europa, literalmente. E ferrada a Europa estava e ela abraçou a ajuda. Menos... vamos mostrar para esses Yankees que não precisamos desse dinheiro sujo deles. Sim! Sim! Nossa causa é justa! Sim! Viva o comunismo! Abaixo o capitalismo! Tem um monte de socialistazinho de iPhone que aceita isso. Stalin morria de medo do capitalismo corromper a mente pura dos comunistas do Bloco Oriental. Então ele resolveu proibir a ajuda. Ainda bem que Stalin fez isso, porque senão hoje teria um monte de socialistas usando iPhone. Já pensou?
E para piorar ainda mais as tensões com o Ocidente, Stalin e o Exército Vermelho resolvem apoiar um golpe fatal na última democracia que ainda resistia no leste europeu, a Tchecoslováquia. O golpe de Praga se tornou o símbolo da Guerra Fria. Se ainda havia líderes ocidentais em dúvida de tomar o lado americano na guerra, depois do golpe, essa dúvida acabou. Já no primeiro ano, o Plano Marshall foi aprovado com um orçamento de 5 bilhões, passando para 14 bilhões nos anos seguintes, o equivalente hoje a 100 bilhões de dólares. O Plano Marshall se tornou um pesadelo comunista. Em 1948, o Reino da Grécia venceu sua guerra civil contra o Partido Comunista, a Aliança Comunista Socialista foi derrotada na Itália pelos democratas cristãos, e com essas vitórias, os Yankees perceberam que para continuar na frente de seus inimigos, eles precisavam de uma coisa tão forte e poderosa quanto dinheiro e armas. Não é possível! Ele não quer falar? Não se preocupe, senhor. Ele vai falar. Acho que ele não vai falar, senhor. Que droga! Por que será, né? Nós precisamos conseguir informações com inteligência. Senhor, eu tenho um homem certo para isso. Camarada. Acho que o chefe vai invadir a... Damn! Esse troço ainda vai me matar do coração. Vou chegar mais perto para ouvir de novo. Sério? Quer dizer que ele vai invadir a... De novo, coronel! Para de me encher o saco! Gente. Hã? Muita vida acontece. Acho que não foi nada, não. Sei lá que eu tô gravando. E foi mais ou menos assim, ou não, que em 1947 nascia a CIA. E em 1954 os soviéticos criaram seu equivalente comunista, a KGB. Fala logo, burguesinho de cocô! Tá bom, eu falo! Então, o que vocês querem pegar agora? A Alemanha Oriental! Viu? É muito melhor colaborar. Pronto, agora deixa eu ir. Claro! Ele disse que... Uma nova era de espionagem havia começado e ela seria uma das armas mais importantes da Guerra Fria. Mas o sistema nervoso de toda essa tensão continuava sendo a capital alemã, Berlim. Para pressionar os aliados ocidentais a deixarem Berlim sob controle soviético, Stalin ordena o bloqueio de Berlim. Trens, carros e barcos estavam proibidos de entrar na cidade. E para continuar alimentando a cidade, os aliados criaram a Ponte Aérea de Berlim, efetuando mais de 200 mil voos. E depois de uma derrota esmagadora nas eleições municipais, os comunistas criaram sua própria Berlim, a Força. A partir de 1949, o mundo teria duas Alemanhas e duas Berlins, a ocidental capitalista e a oriental comunista. E aí, mano, como é que tá desse lado aí? Ah, tá tudo indo. Temos McDonald's, Coca-Cola, televisão, rádio, carros. E vocês aí? Ah, aqui a gente tem... Alemanha Ocidental, aí vou eu. Nossa. Estranho, socialismo é um sistema tão justo e igual. Por que tinha tanta gente arriscando a vida para pular para outro lado? O que será? Para aumentar a pressão contra a União Soviética, o tio Sam lidera os países europeus na criação da OTAN, em abril de 1949. Para equilibrar as forças, a União Soviética também cria sua aliança em 1955, chamado de Pacto de Varsóvia. E ao mesmo tempo ela desenvolve e testa com sucesso sua primeira bomba atômica. Mas o bloco socialista não era só poder de fogo. A imprensa também assumiria seu importante papel de informar o povo com muita liberdade e transparência. Tá na hora de provar para o mundo que o socialismo também é liberdade de imprensa. Então podemos falar mal do socialismo, senhor? Claro que sim. Queremos um governo transparente para todos. Que bom, senhor, porque eu acabei de fazer um artigo inteiro falando dos podres do socialismo. Mas só por curiosidade, onde é seu jornal mesmo? É aquele bem ali, senhor. Conheço o cara que ia dizer, imprensa lixo! Mas não se deixe enganar. A imprensa comunista era livre sim. Afinal de contas, a imprensa era o próprio governo. Que poderia dar errado? Mas enquanto isso, a China estava um caos. Guerra civil para todo lado.
Então imagine que você seja um chinês e precisava escolher um líder para apoiar na guerra. De um lado você tinha ele, cara de mal, com um bigodinho sinistro, careca, segurando uma espada ainda. É claro que você não apoiaria ele, porque do outro lado tinha um outro careca, mas com um rostinho fofo, bochechas rosadas de ursinho de pelúcia, com um sorriso meigo e encantador. Com essa doçura toda, é claro que você apoia ele. E ele vence. E 70 milhões de pessoas morrem. Mao Tse Tung. E olha só quem tá do ladinho dele na foto. Resumindo, se Stalin e Mao vivessem mais um pouco, até alienígenas eles tinham matado. Mas a partir de 1950, a Guerra Fria esquentou de vez. A Guerra da Coreia explodiu com a invasão da Coreia do Norte para o Sul. Os americanos, liderados por Douglas MacArthur, ajudam o Sul enquanto os soviéticos apoiam o Norte, e em 1953 a guerra termina com um cessar-fogo, resultando no estabelecimento de uma ditadura totalitária na Coreia do Norte e uma sólida democracia no Sul. E num dos poucos momentos onde a morte deve ser louvada, Stalin morreu em 1953 e no lugar dele entrou Nikita Khrushchev como novo líder da União Soviética. No mesmo ano, Truman concluiu seu mandato, cedendo a sala oval para o casca-grossa veterano da Segunda Guerra, Dwight Eisenhower. Nikita queria desestalinizar a União Soviética. Começou a denunciar crimes de guerra de Stalin, mudou até o nome de Stalingrado para Volgogrado. Apesar dessas ameaças, um plano para aproximação chegou a ser cogitado, mas foi logo cancelado depois que soviéticos abateram um avião espião americano no espaço russo. E mais furioso ainda, Nikita inflamava seus discursos de superioridade nuclear, dizendo que poderiam atacar qualquer cidade americana com suas ogivas. E Eisenhower disse que poderia atacar também, mas ficou só nisso, graças a Deus. E com a chegada do presidente Kennedy, os Estados Unidos passaram a comer pelas beiradas nas chamadas guerras por procuração. Dessa forma, Kennedy minaria a força soviética em países em conflito sem ficar nas perigosas ameaças de guerra nuclear com a União Soviética. Aproveitando esse caos e instabilidade mundial, várias nações começaram seus processos de independência durante as décadas de 50 e 60. A descolonização virou uma febre que se espalhava principalmente no continente africano e na Ásia, criando novos países independentes, mas que passariam a enfrentar guerras civis terríveis por muitos anos. E a Terra era pequena demais para americanos e soviéticos. Agora eles queriam o céu, literalmente. De 1957 a 1975, a corrida espacial iria provar quem iria mais longe. Os russos enviaram o primeiro satélite, mas os americanos pisaram na Lua. E de lá eles viam uma Terra redondinha, para o desespero de quem achava que a Terra era plana. Deixando esse negócio de Terra plana no passado, porque quem em 2021 acreditaria num negócio desses, né? Desculpa. Com os países africanos e asiáticos conquistando sua independência, uma poderosa dupla se levantaria na América contra o imperialismo americano. Toque, toque. Quem é? Castro e Che. Finalmente conseguimos derrotar Batista, aquele porco imperialista. Sim, agora precisamos levar a paz e a igualdade para a América Latina e o mundo, irmão. Senhor, encontramos esses inimigos políticos atrapalhando a revolução. O que devemos fazer? Para o vídeo! Alunos, o que vocês vão ver agora é propaganda imperialista reacionária burguesa mentirosa. Pronto, falei. Matem todos. Novidade. Agora, Fidel, se me dá licença, vou escrever um discurso para a ONU sobre como os americanos são assassinos sanguinários. Na fortaleza de La Cabaña, Che Guevara em pessoa foi responsável pela morte de centenas de prisioneiros políticos a sangue frio em nome da revolução. Com a ajuda de Che, Fidel consegue derrubar o governo cubano na base de tiro e muito sangue e implanta uma ditadura socialista em Cuba a partir de 1959. E com essa fúria toda, nem a CIA conseguiu matar Fidel na invasão da Baía dos Porcos em 1961, resultando num grande fracasso americano que se vingou capturando Che Guevara na Bolívia e o matando. E como resposta a essas invasões, Khrushchev instalou mísseis nucleares em Cuba para intimidar Kennedy, que sua vez fez um bloqueio total naval a Cuba, levando a negociações entre as duas potências com a retirada dos mísseis pela União Soviética. E toda essa tensão culminou com o assassinato de Kennedy no próprio solo americano,
com seu vice Lyndon Johnson assumindo o poder em 1963. Johnson e seus sucessores ficariam marcados no conflito mais sangrento de toda a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. 20 anos de conflito, mais de 1 milhão de vietnamitas mortos e um rombo nos cofres públicos levou a uma forte pressão do Congresso e do povo americano para o fim da guerra, e entraria para a história como a primeira derrota americana em uma guerra. Na Guerra do Afeganistão foi a vez dos soviéticos não resistirem à pressão e perderem. E a América do Sul, embora neutra, sentiu os fortes efeitos colaterais da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética eram imãs que puxavam o mundo inteiro para perto deles. Só que esse equilíbrio de forças iria acabar com a chegada deles. A dupla comunofóbica, a fusão monárquica republicana perfeita, os vingadores capitalistas. My Lord Reagan, você sabe que eu sempre fui um pouco estressada e sem paciência. Ana Maria Braga? Verdade, Margaret. Os argentinos que o digam, né? Mas não se cobre tanto, minha amiga. Eu sei, mas eu quero ser mais tolerante, sabe? Aberto a novas ideias. Aquela donzela de ferro ficou para trás. Viva o comunismo! Viva o socialismo! Abaixo a monarquia! Apoiado. Onde estávamos mesmo, Apoio Reagan? completamente a Margaret. Com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o comunismo estava com seus dias contados nesse planeta. Se o comunismo tinha que cair, teria que ser pelas mãos deles. Uma série de embargos e pressão econômica dos líderes das potências anglo-americanas colocaram o comunismo e a União Soviética contra a parede. Com a economia estagnada e sem chance de recuperação, o novo e moderado secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev viu que só tinha duas saídas para o futuro do povo russo: glasnost e perestroika. Gorbachev sabia que a economia russa precisava de uma reestruturação completa e que só uma abertura econômica salvaria o país, que fora drenada para a área militar nos anos anteriores. Isso deixou os movimentos nacionalistas soviéticos revoltados, causando uma ruptura social sem volta. A rendição soviética era iminente. Com o apoio americano e acordos amistosos de desarmamento entre as duas potências nos anos finais da década de 80, o clima de guerra não existia mais. Aproveitando a oportunidade, as revoluções de 1989 expurgavam os últimos governos comunistas que ainda existiam na Europa Oriental e Central. Mas ainda faltava um último ato real e simbólico ao mesmo tempo, e somente assim os empurrões entre as duas potências cessariam e a paz voltaria a reinar. A reunificação alemã. Gorbachev concordou e finalmente uma última destruição aconteceria em 9 de novembro de 1989. Uma destruição mais do que esperada e muito bem-vinda, e que traria liberdade a um povo dividido e que sofria amargamente durante décadas. A queda do Muro de Berlim. A União Soviética não aguentava mais a pressão para acompanhar os americanos e finalmente, em 1991, ela quebrou em pedaços. O mundo, felizmente, via o fim de uma era chamada Guerra Fria. Foram 44 anos de invasões, de conflitos e tensões que geraram milhões de mortos, redefiniram nações e o mundo. Mas o socialismo e a União Soviética foram derrotados e os países ocupados por eles se tornaram independentes e ganharam sua liberdade. Só que o terror deixado pelo comunismo nesses países foi tão grande que até hoje muitos deles proíbem o uso do símbolo comunista. Só que um momento se tornou lendário e acabou virando o cartão postal do fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim. Depois de ser completamente destruída e arrasada depois da Segunda Guerra Mundial e dividida em dois durante 40 anos, finalmente a Alemanha ganharia sua liberdade e poderia abrir suas asas para hoje se tornar a maior e mais forte nação da Europa. Já os Estados Unidos se tornaram o único e incontestável dono do mundo. E continuam sendo, pelo menos até a gravação desse vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, se cuida e adeus. Alunos, uma correção nesse vídeo reaça aí. Esses genocidas que se diziam socialistas eram, na verdade, loucos que distorceram Marx. Vou mostrar para vocês Eric Hobsbawm,
Um respeitado historiador comunista sério e imparcial que vai dizer que socialistas de verdade não justificam genocídios. So what that comes down to is saying that had the radiant tomorrow actually been created, the loss of 15, 20 million people might have been justified. Yes. 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 Ai, Jesus, essa porcaria vai travar logo agora. Mas que... Acabou a aula, galera. Até semana que vem. Yes. Yes. Rapaz, agora... Por isso que eu gosto desse canal, velho. Por isso que eu gosto desse canal. Ele tem uma maneira divertida de ensinar história, né, cara? Eu não preciso comentar muito, né? Eu não preciso comentar muito, né, velho? Daí os motivos pela qual um verdadeiro conservador não aceita comunismo nem sob ameaça de morte. Até porque o comunismo já mata, né, cara? Agora eu fico vendo, cara, com tantas desgraças que aconteceu com vários países que essa ideologia maldita chegou, cara, velho, eu fico meditando, pensando, como seria um país que teria um povo tão idiota, mas tão idiota, que toleraria partidos de esquerdas com viés ideológicos comunistas e socialistas, na qual permitiria que o marxismo entrasse nas escolas e contaminasse a sua cultura para, assim, idiotizar o povo, né? Qual seria esse país? Obrigado por você me acompanhou até aqui. Se inscreve no canal, compartilha, ajuda com o seu like. Me inscreve lá no outro canal, o Reinado Nerd. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui!